Mulher Capital Brasília de hoje está com o Glaucio Cunha. Ele vai me contar um novo projeto da sua vida. Ele já é pastor e advogado, mas ele quer dar um passo um pouco maior e precisa de você. Tudo bom, Glaucio Cunha? Tudo bem, como é que você está? Glaucio, por que esse passo nesse momento? Olha, eu digo que nós já trabalhamos há muitos anos por Brasília. Eu cheguei em Brasília com 1 ano de idade. Então, Brasília é a minha cidade, a Brasília é a cidade que eu amo, que eu aprendi a amar, Cruzeiro, depois eu mudei para o Guará, Parkway, e eu vivo nessa cidade. Então eu falo que eu aprendi a amar. E eu trabalho com muitas vidas. Eu falo sempre para as pessoas que vida, para mim, é o nosso maior patrimônio. Né? Não tem coisa mais importante do que a vida, do que pessoas. Isso é o que importa. E aí eu venho trabalhando com pessoas e ajudando pessoas, famílias, a colocação no trabalho, a colocação de escola, ajudando às vezes um médico, uma coisa, e retirando pessoas das ruas, jovens que estavam nas drogas. E eu tenho feito um trabalho pela cidade, eu vi que eu precisava fazer mais. Chegou uma hora de fazer um pouco mais pelas pessoas, pela cidade. E aí, para dar continuidade ao nosso trabalho, eu entendi que eu deveria começar esse projeto como pré-candidato a distrital. E ser candidato a deputado distrital é uma coisa de responsabilidade. Sim, é uma responsabilidade. É um compromisso com o Distrito Federal. Sim, eu falo que hoje nós temos 14 igrejas no Distrito Federal. Eu conheço Brasília, assim, um pouco. Bastante! Eu moro na cidade há 49 anos, nasci no Rio de Janeiro e vim para Brasília. Meu pai é funcionário público do Ministério, né, que é o Ministério da Saúde, depois foi para o Ministério da Educação. Então eu cresci, vi aquela cidade crescer. Eu vi o Cruzeiro ainda na época da fronteira. Isso mesmo. Era tudo de barro, não tinha aquele asfalto ali. Não era novo e velho, era Cruzeiro. Era Cruzeiro. E aí eu vi isso acontecer. Então eu fui depois disso, eu conheci, vi o Recanto das Emas nascer, eu vi a Samambaia nascer, eu vi Paranoá nascer. Nós implantamos igreja nesses lugares na época que elas estavam nascendo. E eu vi as famílias, ajudando pessoas. Meu pai tinha banca na feira do Cruzeiro, na época que ela era no Cruzeiro Velho, ali do lado da delegacia, depois mudou para o Cruzeiro Novo. Então eu trabalhava na feira, eu lavava carro, vendia jornal, ali no Cruzeiro eu gritava, naqueles meninos que gritavam ali, olha eu correio. Eu já fui desses meninos. É mesmo. Que gritou ali no Cruzeiro. Olha, então você já gritou na porta da minha casa. Provavelmente, eu andava aquele Cruzeiro todo. E meu pai me ensinou que o trabalho, ele nos dignifica, né? Ele nos engrandece. Então eu aprendi a trabalhar desde novo, tive uma infância maravilhosa, em que eu tinha oportunidade de brincar, que eu tinha oportunidade de ser criança, mas em que eu tinha a responsabilidade de trabalhar. E eu aprendi isso, e eu tenho trabalhado com vidas. E por isso eu falo, esse meu compromisso é para que Brasília tenha um representante que ama essa cidade, quer vê-la crescer cada vez mais. Não estou dizendo que as pessoas que estão lá não amam, mas eu acho que é um momento, nós vivemos hoje um momento político de renovação. Eu ia falar isso, de gente nova. Gente nova. Pessoas que vêm com nova visão, uma nova ideia e que conhece, tem um raio-x da cidade. Conhece viveu a cidade. Viveu a cidade. E quando você fala, a minha história igual a sua, vim do Cruzeiro vim do Rio de Janeiro muito nova, por causa do meu pai. E aí você começa essa trajetória de amar Brasília. Sim. Eu falo que as pessoas que chegam, eu vi algumas pessoas da minha família, meu pai trouxe muita gente para Brasília, e eles chegavam aqui, mas é uma cidade isso. E aí depois Vermelho. Passava um ano, eles reclamavam, aí passava um ano, eu falava assim, eu não consigo mais sair daqui. Eu falei, a água dessa cidade diferente. Não, eu falava, o barro vermelho. O barro vermelho. Quando eu ia para o Rio de Janeiro, mas você mora naquela cidade do barro vermelho? Aí eu olhava assim, moro. Hoje eu tenho orgulho, né? A gente tem orgulho. Eu falo assim, eu sou brasiliense por escolha, né? O pessoal fala, você é carioca. Eu falei, olha, eu nasci no Rio, tenho uma identificação muito grande, que minha família está lá no Rio de Janeiro, mas a minha vida foi toda no Distrito Federal. E aí agora você quer contribuir. Exatamente. A sua cidade cresceu, que é a sua cidade de coração, ela te abraçou,
te acolheu. E você Brasília quer... é isso, né? Ela é acolhedora, né? Acolhedora, né? Pessoas de todas as regiões. É uma cidade cosmopolita, né? Que tem gente de todos os lugares, não só do Brasil, mas do mundo, né? Que as Quando chega aqui e fala assim, quero ficar aqui. Quero ficar aqui. É uma sensação assim, quero ficar aqui. Eu tive um pastor que veio do Congo, que ele era o primeiro secretário da Embaixada do Congo, e ele veio para o Brasil e ficou e teve na nossa igreja um tempo, e ele não falava português, falava francês, e Deus me deu um discernimento, que eu entendi o que ele falava em francês, eu não entendi em português. Olha só! E aí conversava com ele, batia papo, e ele ficou na nossa igreja. E aí depois ele estava na época de aposentar, ele falou assim, eu quero ficar no Brasil, não quero voltar, quero ficar em Brasília, não quero mais voltar para o meu país. É uma coisa assim. E esses filhos de Brasília, de coração, porque eu digo que eu sou filha de Brasília de coração, querem contribuir. Querem contribuir. Querem ver a contribuir. cidade Porque, melhor. porque sabe a história dessa cidade. Exatamente. E é esse o papel que o Glaucio Cunha quer fazer. Exatamente. Servir Brasília. Brasília. Eu olho para o Cruzeiro, eu vejo coisas que precisam ser feitas na cidade, né? E as pessoas falam assim, mas o governo não fez, o governador não fez. Eu falei assim, gente, olha só, eu acho que precisa de pessoas para estar lembrando o que precisa ser feito. Não vamos botar a culpa só em A ou em B. Vamos ser aqueles que são Eles têm a agentes de responsabilidade mudança. deles. Mas a gente ficar esperando o tempo todo, Exatamente. nada cai do céu. Eu falo para as pessoas, se você quer mudança, seja você o agente de mudança. Você Gostei. tem que ser agente de mudança. Gostei. Você Faça a tem que sua fazer as parte. coisas. Faz a sua parte. Eu tiro pessoas de rua. As pessoas dizem para mim, você nunca vai conseguir acabar com isso. Eu falo, sim, eu não vou conseguir. Mas eu me sinto o beija-flor que está apagando o incêndio. Eu estou fazendo a minha parte. Então, eu não vou conseguir tirar todo mundo, mas eu já tirei mais de 29 mil pessoas das ruas do Distrito Federal. Gente, isso é um trabalho lindo, digno. Pois é, então eu falo assim, eu sou o beija-flor. E cada dia, cada ano, com meu pai, com a igreja, com o trabalho, e sem subsídio do Estado. São famílias que ajudam, são pessoas. Tem famílias que dizem assim, eu não posso dar R$1, mas a outra fala, eu quero contribuir. Então é isso, a gente faz aquela que quer contribuir com aquela que não tem, e aí ajuda fazer uma só. Fazer uma só. Porque a nossa cidade precisa de pessoas que olhem o problema e resolvam. Eu estava outro dia, fui numa escola e vi uma escola muito suja. Eu e meu pai, a gente olhou para aquela escola. Meu pai é o pastor Enoque, é o presidente do Ministério da Tenda. E aí a gente viu uma escola muito suja. Ele falou assim, meu filho... E ele é da educação, né? Seu pai, né? Na educação, trabalhava com o ministro, ele era assessor do ministro. E ele falava para a gente tem que mudar essa história dessa escola. Aí a gente entrou na escola e fizemos um trabalho de limpeza. Nós tiramos, com o nosso caminhão da igreja e da nossa empresa, nós tiramos mais de 10 caminhões de lixo, de entulho, dentro de uma escola pública. Meu Deus. É cada um fazendo a sua parte. Pois é, aí limpamos, pintamos, ajudamos, trouxemos pessoas, empresários da cidade, e aí deixamos aquela escola reformada. Se o governo tivesse que fazer isso sozinho, não gastaria menos de R$400 mil para fazer metade do que a gente fez. Outro dia nós ajudamos um trabalho social ali no Guará, que trabalha com crianças com câncer, que é do lado da nossa igreja, o Abraço, e nós fazemos um trabalho com os moradores, os jovens que estão recuperando das drogas. Um trabalho lá com o Abraço. E aí quando terminou o trabalho de limpeza, de restauração, ajudando, pintando meio-fio, aí o administrador do Abraço falou para a gente assim, pastor, vocês contribuíram conosco num valor de quase R$20 mil, que foi o orçamento que a gente fez com uma empresa. Que a gente tem que para pagar. fazer esse serviço que vocês fizeram aqui gratuitamente. Isso muda toda a história, todo o contexto, Muda a né? história. Então eu falo, a gente tem que procurar formas de fazer a diferença no Distrito Federal. Eu acredito assim, que vocês vão para lá, vocês vão ter alguns benefícios, como toda profissão. Porque Sim, deputado é uma profissão por um tempo. Profissão. Mas vocês vão poder deter do poder de dividir isso com a Exatamente. sociedade. É o que eu falo, eu quero fazer mais. Eu não quero ir lá para fazer. Fazer eu já faço. Gostei, Eu quero fazer mais. gostei. Eu quero ir além, porque eu já trabalho. Eu não Você já quero faz a sua trabalhar parte pra como trabalhar. cidadão. Eu já estou fazendo. E eu acho assim, eu devo a essa cidade que me abraçou, me acolheu isso. E deu tudo para sua família. Deu tudo para minha família. Eu sou pai de 4 filhos. 4. Tenho uma esposa maravilhosa, tenho 2 meninos, 2 meninas. Tenho uma história dessa cidade. Né? Eu casei aqui com 23 anos. E eles querem ficar Garoto. aqui, né? Eles querem ficar. É a cidade dos meus filhos. É o lugar onde os meus netos vão viver amanhã. Eu E tenho aí? filho com 20 anos. Quando você falou assim, de ajudar, é aquela coisa da semente. Sim, Eu só vou colher o que eu plantei. exatamente. Entendeu? Às vezes eu falo assim para Deus, Deus, eu estou plantando uma coisa tão boa na minha vida, eu plantei isso mesmo, plantou. Pois Em é. algum momento da sua história que você pensa que não plantou.
Esses dias você falou de plantar e colheita, eu lembrei de aconteceu comigo. Eu estava ali no CIA esperando uma pessoa, esperando um ônibus. Hoje eu moro na Vicente Pires, ali na Colônia Samambaia, e aí eu pegando o ônibus para ir para casa, eu falei, falou aqui nessa linha direta é mais rápido do que de carro. E aquele dia meu filho falou, pai, preciso do carro, eu vou te buscar. Eu falei, não, eu vou de ônibus. E aí peguei o ônibus e estava indo para casa. E aí uma pessoa veio, um jovem, grande, bem forte, assim, me abraçou por trás assim. E tu, epa, Aí eu falei, meu Deus. e agora? O que eu faço? Aí ele me abraçou, pastor, eu te conheci. Eu falei, que bom. Quando ele falou pastor, eu falei, graças a Deus. Não é assalto, não é nada diferente. Porque a gente vive num mundo tão violento. Que a gente já pensou mil coisas, não que uma pessoa vai falar, eu gosto de você, eu te conheço. Aí ele falou, quero te agradecer. Eu falei, por quê? Porque um dia você foi de palhaço na nossa creche. E aí lá eu tava com medo da maquiagem, você tirou a maquiagem e fez a apresentação sem maquiagem, porque eu tava com medo. E sentou comigo, brincou. E eu naquela época não tinha pai, não tinha mãe, vivia abandonado num lar de crianças. E você sentou comigo e eu falei para você que eu tinha sonhos, eu queria ser isso, eu queria ter pai, eu queria ter mãe. E você falou comigo numa palavra assim, conversando com aquela criança, você disse assim, você pode ser o que você quiser ser. É só você estudar, trabalhar, ter fé, que Deus vai te abençoar e você vai alcançar o que você quiser. E aí aquele jovem, depois eu fui mais umas 3, 4 vezes e ele se aproximava sempre a mim. Eu disse, olha, daqui uns dias vai vir uma família, vai te acolher. E aí ele falou assim, aconteceu isso, porque eu passei a ter esperança. Eu era um menino que não tinha mais esperança. Ele já era grande. Ele tinha 8 anos, né? Então para adoção era muito difícil. E aí ele falou, e aí eu fui adotado, e eu te conheci, eu fiquei olhando, eu te abracei sem saber, e como você reagiu tão tranquilo, eu falei, pastor, aí você falou que era. Naquela época ainda não era pastor ainda, mas ele já tinha, as pessoas já me chamavam de pastor, eu com 18 anos, e aí ele falou, e ele agradeceu, ele falou assim, hoje eu sou pai, eu sou empresário, eu tenho uma empresa aqui no CIA, eu escolho ir de casa, transporte público, é opção minha, eu tenho família, eu fui adotado, e aí eu falo, poxa, aquilo me alegrou o coração. Eu falo, semente, né? É o que você falou, Glaucio. Você já faz sua parte. Eu já faço a minha parte. Mas você quer fazer mais. Quero fazer mais. Mais e mais e mais. Mais e mais, é porque eu falo assim, olha, eu acredito em pessoas. Então eu acho que a gente precisa dar às pessoas oportunidade para trabalhar. Como? Reinserindo ela no mercado de trabalho, com cursos profissionalizantes. Eu já faço isso na igreja. E você me falou que tem um projeto, você é advogado. Sim. Além de servir, além de ser pastor, você é advogado. Sim. E aí você me falou sobre um projeto que você tem, que você vai nas prisões, não é isso? Sim. Vê o que o preso está devendo e ali você tenta, com o trabalho dele, naquele período que ele está, pagar as dívidas. Como é que é esse projeto? Eu não entendi bem, me explica. Na verdade é o seguinte, nós temos parceria com algumas casas de recuperação, grupos que trabalham com ex-presidiários. Quando a gente pega pessoas em processo de vulnerabilidade, eu já encontrei na nossa casa de recuperação, nós temos uma casa de recuperação desde 93. Então ela trabalha com pessoas vulneráveis. E aí eu pego uma pessoa na rua que às vezes ele está devendo a justiça. Ele é foragido da justiça. Sim. E ele não tem documentação. Então ele chega, a gente acolhe na casa de operação, leva todo atendimento médico, depois a gente começa a fazer um processo para dar a ele novamente dignidade e para que ele possa ter os seus direitos como cidadão. Então começa a tirar a documentação daquela pessoa. Nesse processo... Você vê que tem algum problema. Aí eles me falam, olha, eu estou devendo na justiça. E aí é o momento que eu falo que a gente os aconselha a inseri-los como cidadão. Como eu posso fazer isso? Eu falo para ele, olha, eu preciso te apresentar à justiça. Você vai ter que pagar. E aí a gente vai, formaliza, leva ao juízo, e aí a gente prepara a defesa dele e ajuda ele. Alguns casos tiveram que voltar para o presídio e pagar um tempo lá, e depois foram liberados e vieram para a casa de operação terminar de fazer seu tratamento. E de pagar o tempo dentro da casa de operação. Em alguns casos o juiz diretamente mandava, não, ele vai ficar aí 2 anos ou 1 ano internado na casa de operação, vocês mandam um relatório, ele apresentou todo mês, ele tem que vir aqui em juízo trazer o relatório de vocês e se apresentar. Então em alguns casos a gente conseguiu resolver o problema de muitos jovens. E explicando, essas casas de recuperação, lá tem trabalho, tem que cumprir Sim, a gente, hoje em dia a gente tem... Se torna uma casa de capacitação, não é isso? A gente hoje tem mais cursos de profissionalizante e terapias ocupacionais. Antigamente nós tínhamos fábrica de rodo, isso,
Mas aí vieram algumas pessoas que achavam que era exploração, por exemplo. Tinha jovens que começavam a fabricar o rodo, depois saíam para vender o rodo. Quando eles saíam de lá, eles tinham dinheiro. Eles mandavam dinheiro para casa, ajudavam a manter as famílias. Mas aí veio algumas pessoas que diziam, defensores de direitos humanos, e diziam que eles estavam sendo explorados. Quando na verdade isso não acontecia. Eu me lembro que houve uma época que, quantas vezes eu colocava dinheiro do meu bolso, como empresário, que eu tinha empresas de mono, de aluguel de tendas, empresas de locação de material para festa, eu pegava dinheiro do meu bolso para comprar eu e meu pai, e comprava um material para que eles pudessem fabricar o rodo e vender. Continuar, né? Para que o dinheiro pudesse ser revertido todo para eles. Né? Para que as famílias deles, porque muitos têm mulher e filho em casa, e a família toda fica doente quando tem um dependente químico em casa. E a gente precisa ajudar a tratar toda a família. Às vezes precisa ajudar a dar manutenção. Muitos não têm condições de pagar no tratamento. Tem famílias que têm, mas a grande maioria não tem. Então, a gente aprendeu isso, e aí a gente ajudou nesse sistema, e eles passaram então a pagar o tempo deles dentro do presídio. Aí lá dentro eles tinham as terapias ocupacionais que eles tinham que desenvolver, às vezes na cozinha, ajudando a cozinhar para os outros, e a gente prestava relatório disso. E isso ajudou muitos jovens a ser reinseridos, não só no mercado de trabalho, mas voltar a ser cidadão, né? Voltar a ser cidadão, porque ele estava foragido da justiça. Isso é dignidade. É dignidade. A pessoa não quer cesta básica. Não quer, não. Olha, eu falo se engana vocês, políticos, que acham que nós, cidadãos, queremos uma cesta básica. Aquilo ali alimenta o nosso corpo. A gente precisa que alimente não só o nosso corpo. Por exemplo, eu faço um trabalho agora eu sou licenciado no trabalho da igreja, então eu não tenho feito já tem quase 4 meses que eu não venho fazendo esse trabalho. E eu, pessoalmente, se dedicando a esse momento, a esse projeto. Mas a gente faz um trabalho da cesta de verdura, semanalmente, cesta básica. A gente dá isso para as famílias. Só que, ao mesmo tempo, eu chamo essas famílias que estão pegando a cesta básica para fazer um curso de profissionalização. Capacitação. A gente traz as pessoas e apresenta eles aos empresários para que eles possam começar a trabalhar, fomentando novamente a economia no Distrito Federal. Incluindo aquela pessoa, né? Exatamente, porque eu acho que a igreja, ela é essa ponte, ela liga o homem a Deus, mas ela também tem o poder de ligar o homem com ele mesmo, né? Ou seja, ligar as pessoas na sociedade. Nós temos essa importância de manter aquela liga na sociedade, seja a igreja evangélica, a igreja católica e das outras religiões todas. Ela tem essa função. É o papel. É o papel da igreja. É o primeiro mandamento, né? Primeiro mandamento. Não, primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as mas coisas. depois, e depois ao teu próximo como a ti mesmo. Só isso, quer dizer. É simples, né? Jesus disse que esse é o maior de todos, né? Amar o próximo como a ti mesmo. É por isso que eu sempre falo que é o primeiro, mas porque Jesus eu acho que é uma obrigação. É amar o teu próximo. Porque para mim já amar a Deus é a primeira coisa da Deus vida. É tudo na nossa vida. Então esse não é o primeiro mandamento. Então, para mim esse daí já tinha que vir com uma tabelinha de regra. Sim. Outro dia alguém disse para mim assim, olha, eu não acredito em Deus. E eu falei assim, poxa, você está perdendo, porque Deus acredita em você. É mesmo. Pastor, eu falei do pastor, eu falei do Glaucio Cunha, que gosta de servir. Mas como é que é o Glaucio Cunha ver essa política tão triste no Distrito Federal? Pois é, eu vejo hoje uma situação que, infelizmente, nós estamos num momento de mudança. Agora é o Glaucio Cunha advogado, né? Que sabe o que nós precisamos nesse momento. Pois é, eu vejo hoje Brasília numa situação de mudança. A gente tem certas situações que precisam ser tratadas. Por exemplo, nós temos as áreas públicas no Guará, no Cruzeiro, Sobradinho, Planaltina, Braslândia, Ceilândia, todas as cidades, Lago Sul, Lago Norte, nós temos áreas públicas que são utilizadas pelas casas há muitos anos. Aí as pessoas chamam assim, são aqueles famosos puxadinhos ou as invasões de área pública. Eu acho que essas áreas é uma oportunidade agora de aumento de receita real para o Distrito Federal. Como? A gente passa a regularizar e a cobrar pela utilização da área pública. Você não precisa vender a área sem licitação. Não, vamos regularizar. Você não paga IPTU todos os anos? Você vai pagar uma taxa de utilização. Mas não é sua, mas você vai pagar. Você vai pagar uma taxa de utilização pela área pública. Concordo. E aí nós vamos aumentar a arrecadação do Distrito Federal. Nós temos que aumentar a receita. Nós aumentaríamos hoje, atualmente, a receita. O impacto no Distrito Federal chega a quase 10 milhões.
E você conhece isso muito bem. Sim. Olha, hoje nós temos uma realidade dos comerciantes, vou pegar aqui da Asa Sul, mas isso acontece em todas as cidades. Eu vou dar o exemplo da Asa Sul, porque eles tiveram agora uma legislação específica, eu acompanhei o nascedouro passo a passo dessa legislação e fomos fomentadores para que isso acontecesse. E aí eu digo para as pessoas, por quê? Porque a gente precisa regularizar. As pessoas já ocupam aquele puxadinho ali atrás. Ah, Brasília é tombada. Sim, mas Brasília existe, moram pessoas que vivem aqui e que precisa ser regulamentado. Não vamos tirar o tombamento da cidade, mas ela foi projetada de uma forma e não é usada como isso. Muita gente fala para mim, não, mas aquela parte de trás das lojas, gente, ali era para ser a frente do comércio, mas nunca foi. A frente do comércio é um lugar que era para ser estacionamento e carga e descarga, também que nunca funcionou assim. Então vamos mudar para a realidade, vamos sair do mundo de Alice e vir para Brasília Real, onde vivem pessoas como eu e você, que construíram a história dessa cidade. Vamos deixar que conhece, vamos deixar o comerciante pagar pela utilização daquela área e o DF não ser prejudicado, mas a gente fomenta o comércio, a gente fomenta o emprego, a gente fomenta as indústrias. Trazer para Brasília, nós precisamos fomentar para que empresas venham para cá gerar empregos. Nós precisamos urgentemente de um polo de empresas no Distrito Federal. Ah, nós temos hoje o polo digital, mas cadê as empresas, grandes empresas, que vêm para Brasília atraídas talvez pelo subsídio no imposto? Vamos oferecer isso para as empresas que gerem pelo menos 1.000 empregos direto. Porque uma empresa que gerar 1.000 empregos direto, ela gera indiretamente mais de 5.000. Quando você fala assim, Glaucio, eu lembro da antiga DAP3. Sim. Que a gente andava de ponta a ponta. Era o nosso shopping, né? Era o nosso shopping, era o comércio da cidade. E hoje, graças a Deus, tem uma nova lei, está abrindo novas lojas, mas eu me vi há 1 ano, 2 anos, tudo fechado. Fechado. Meu coração não era por causa da pandemia, não, gente. Estava fechando. A DAP3 ia acabar. E era a marca do Distrito Federal. Exatamente. Tinha um projeto até daquele ônibus, né? Isso, as jardineiras, né? Não, e aquele o ônibus que ia passar ali de trilho. O novo metrô, que seria ali. Que era a ideia de outros, desde a época do Rodrigues. E outros futuros governadores tiveram também esse projeto, que queriam empreender isso. Mas o que aconteceu? Por que eles desistiram? Porque perdeu ali o movimento que tinha. Perdeu o encantamento. Quando eu vejo nós tínhamos o Zebrinha, né? Você Zebrinha, que é a jardineira. Que era jardineira. O que eu falo pra você... Nós no Cruzeiro vimos passar no ortogonal. A gente morava a gente usava o 151, 150 e 152. 152. Andei muito de ônibus. Glaucio, é muito bom conversar com pessoas que conhecem a Brasília mesmo. Sim. Né? E não só a Brasília do centro. Não, eu falo mas a Brasília do todo, porque você teve né? igrejas que surgiram com a sua igreja. Eu vi São Sebastião surgindo, eu vi Recanto das Emas quando ali tinha só eucalipto. O governo foi lá, cortou os eucaliptos, ficou só aqueles tocos. As pessoas para construir tinham que arrancar aquela raiz de eucalipto. E eu ajudei muita gente a arrancar a raiz de eucalipto para construir a casa deles ali. Então, e renovar. Renovar, Porque a política está um pouco velha. Exatamente. Cabeças novas. E nós estivemos num momento da política dentro de sala de aula. Porque nós temos a mesma idade, quase. Nós tínhamos aula de OSPB. Entendeu? Então, dá uma chance. Educação moral e cívica. Isso, a gente cantava o hino nacional. Lá no Cruzeiro, eu estudei no Cruzeiro, no CIE. E lá eu fazia parte do pelotão da bandeira, então a gente hasteava a bandeira. Eu era do pelotão da bagunça. Da bagunça. Eu era do pelotão da bagunça. Eu fazia bagunça, mas eu era do Eu cantava os hinos tudo errado, mas hoje eu amo a minha pátria, sou louca pela então pátria. A gente tinha um respeito, a bandeira não podia tocar no chão. Quando eu vejo pessoas hoje desrespeitando a nossa bandeira e atribuindo ela A, B ou C, porque a bandeira não é de direita, é nossa, é o nosso símbolo maior. Eu acho que não é questão de direita ou esquerda. É símbolo maior. É símbolo nacional. Ela é símbolo nacional. É tão bom falar com uma pessoa, assim, do momento. É isso aí. Do momento, porque quando a gente perdeu a aula de SPB, essas coisas, a gente perdeu a política dentro de sala de aula. A verdadeira política. Nós sabíamos quem eram os ministros, né? Tinha que saber o nome, fazia prova. Tinha que saber quem eram os ministros do STF, do STJ, os ministros, eram 12 ministérios naquela época. Eu estive na sua convenção. Sim, me lembro. E todo mundo riu, porque eu sabia cantar o hino do Distrito Federal. Pois é. Mas a gente era obrigada a aprender. A gente cantava, né? É o hino do Distrito Federal. Aquela época nós tínhamos aquelas escolas de férias. E a gente ia pro Parque da Cidade,
A gente Piscina de ia para onda. Mineral, para piscina de ondas, e lá a gente cantava. Antes de qualquer coisa, tinha que cantar o hino, formava os alunos, a gente cantava o hino. E eu falo que perdeu um pouco, os jovens hoje perderam um pouco a referência. Que eu acho que, gente, eu não quero aqui nesse momento dizer para as pessoas assim, ideologias, não quero tratar de ideologias. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu acho assim, o que as pessoas perderam foi essa oportunidade da gente ter consciência, cidadão consciente, de que estudava a Constituição, sabia o que dizia o artigo 5º da Constituição, então nós conhecíamos o nosso direito. Eu me apaixonei por direito numa aula de OSPB, de Educação Moral e Cívica. Foi quando eu comecei a gostar do direito. Quando eu entrei na UNB em 1989, 90, e depois larguei e fui fazer teologia, porque era um projeto de Deus na minha vida, abandonei o curso de direito, fui para lá. Depois voltou para o E aí depois voltei para o direito, em 2000, voltei e fiz direito. E aí eu já fui para a Unip. Mas eu falo, eu estudei nos colégios públicos, eu lembro que o colégio público a gente tinha orgulho da escola. Eu lembro aqui, eu estava falando de professores da minha época, meu professor de educação física, ele me fez gostar de educação física, de esportes, eu aprendi, que era o professor Cardoso, professor Cardoso, famoso Cardosão. Pois então eu lembro que eu fazia aulas de atletismo, e eu quero, não que as escolas não estejam fazendo, não estou dizendo, só que eu quero trazer isso de volta para as nossas escolas, essa raiz, para a gente fomentar novos talentos no Distrito Federal, na área de educação física, na área de esporte. Então eu quero que as escolas voltem a essa raiz. Uma das coisas, eu quero voltar àquele contraturno que nós tínhamos, que a gente fazia à tarde. Eu pegava a tobatazinha ali no CIE e eu cuidava da horta. Era. Na aula de práticas agrícolas escolares, Moral e Cívica, não era... PAE. PAE, OEI, era. Aí tinha PAE e práticas industriais, que a gente fazia. Eu fiz por parte. E eu fiz tudo isso, então eu pegava a tobatinha e ia lá, fazia a horta. Então quando as pessoas da cantina, as tias da cantina precisavam de um cheiro verde, elas iam na minha sala e diziam assim, Glaucio, precisa do cheiro verde. Eu saía da sala, ou então elas iam lá e faziam, aí o professor já sabia, eu já saía da sala, ia lá buscar, perguntava o que elas queriam, pegava na horta e a gente comia o lanche da escola com coisas que a gente produzia. Olha que coisa maravilhosa. Isso é vida, isso é viver Brasília. Isso é viver Brasília. Glaucio, eu gostei tanto de conversar com você, porque por nós termos uma infância parecida, estávamos no mesmo lugar. No mesmo bairro. Conhecíamos pessoas que... iguais, comuns, mas por você ser realmente um brasiliense raiz. Sim. Não que nasceu aqui, mas é um brasiliense raiz. Nós somos os verdadeiros candantes, viemos para construir essa cidade. E eu quero desejar a você muito sucesso nesse momento. Obrigado. Nesse projeto. Amei ouvir a palavra servir várias vezes. E falar que fazer você já faz. Quero fazer mais. Quero fazer mais. Glaucio, bandeira maior. Ser humano? Ser humano. Eu falo que Deus amou o mundo de uma forma tão especial que deu seu filho por nós. Então, muito obrigada, Glaucio. Sucesso nessa trajetória e que você faça o melhor pelo Distrito Federal. Obrigado. Mulher Capital Brasília é isso. Falar com pessoas que conhecem a verdadeira Brasília. Vem com a gente.